The Spirit of the Lord. O Espírito de Deus. Are you ready? I'm ready. Are you ready? Yeah, I'm ready. Are you ready? The testimony of O Jesus testemunho de Jesus is the spirit of prophecy. é o espírito de profecia. There are those who are prophesying, É aqueles que profetizam but it's not coming to pass. e muitas vezes não acontece. The power of O prophecy poder da profecia is when it comes to pass. é quando acontece. We're living in a day Nós estamos vivendo numa época of prophecy. de profecia. The spirit of O prophecy. espírito da profecia, Man would make you think, que o homem vai fazer ele pensar that it's a psychic age. que é como se fosse até alguma coisa de psyche, No, mas não é não. it is a prophetic age. É uma época profética. Where the spirit of O prophecy espírito da profecia is rising está se levantando, and bringing to pass the está desires, fazendo acontecer bringing to pass the desires a manifestação do desejo of the people of God. do povo de Deus. I want to tell you a little bit about myself. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha vida. I was lost, Eu estava perdido, drug addict, drogado. 40 years ago. 40 anos atrás. But when Jesus came into my life, Mas quando Jesus veio ao meu coração, He not only saved me, Ele não somente me salvou, but He delivered me. mas Ele me libertou. He delivered a drug Ele addict me libertou das drogas. who was lost, Eu era perdido, whose mind was fried. que a minha mente estava frita. I could not put two words together. Eu não conseguia nem colocar duas palavras juntas, I fazer sentido. was a stutterer like Moses. Eu era como Moisés, que até gaguejava. I could hardly speak. Não conseguia nem falar direito. But when Jesus came into my Mas quando life, Jesus veio à minha vida, He saved me. Ele me salvou. September 5th, 1972, Foi em setembro de 72, at 8 p.m., às 8 da He noite. saved Ele me me salvou and filled e me me encheu with His Holy com o Spirit Espírito Santo também. at 10:30 p.m. Às 10h30 do mesmo Never dia. heard anyone ever Nunca tinha ouvido isso. speak in other tongues. Nunca ouvi ninguém falar em línguas. And God saved E me Deus me salvou from an irreligious family. para de uma família religiosa. God saved me. Mas Ele me salvou. I literally died as a drug addict Eu morri quando eu usava drogas. in the emergency room. Estava lá na sala The de doctor said emergência. there was no more hope. O médico chegou a falar, não tem mais jeito para ele não. One doctor said, I'll try one more thing. Mas um médico falou, vou tentar mais uma He tried coisa. one more thing, Ele tentou mais uma coisa and I'm here. e eu estou aqui hoje. In 2006, 2006, cancer tive câncer. came into my body. Veio ao meu corpo. The doctor said, O médico disse novamente, you're going to die Você vai and not, morrer. and not live. não vai viver não. But my wife, Mas a minha esposa, she said, no way ela disse, de jeito nenhum. are you going to die. Mas não vai morrer mesmo. You are my ATM machine. Você é a minha a maquininha de dinheiro. He cannot die Vai morrer não. because God Porque said Deus disse there's much ministry que existe muito ministério ahead ainda of him. que vai acontecer no seu futuro. You go in and do what you can do, Você vai fazer o que você pode, and doutor. our God do what He can E do. meu Deus vai fazer o que Ele pode fazer. 2006, 2006, 6 years ago, 6 anos atrás. still here, Estou aqui ainda hoje, preaching pregando the gospel. o Evangelho. A couple of months ago, Alguns meses atrás, I was praying. eu estava orando. Everything that I would see on television Tudo que eu via na televisão talked about Brazil. falava em relação ao Brasil. Brazil. Brasil. Brazil. Brasil. Everything I would read was Tudo que eu Brazil. lia tinha a ver com o Brasil. I said, what is this thing with O Brazil? que será que tem acontecendo no I only know Brasil? one person from E Brazil. eu só conheço uma pessoa do Brasil. Facebook friends. Facebook A friends. gente é amigo no Facebook também. More than Facebook friends. E mais do que amigos do Facebook. Brothers. Irmãos.
Nós também. I'm being adopted in the family. Eu estou sendo adotado na família, viu? A minha cor é meio diferente, pai. It is amazing when God touches a life É impressionante quando Deus toca as nossas vidas and knit people together. e Ele coloca pessoas junto. You can fight better together Você luta than you batalhas can apart. que vocês não vão ficar de separar. This church Essa igreja has an anointing over há it, uma unção sobre vocês. and a portal is open. Um portal. An open Não, heaven. portal is okay. Yeah. Portal. Yeah. The portal is open Há um portal aberto over this house sobre essa igreja of prosperity, de prosperidade, prophecy, profecia and anointing, e unção and a fulfillment. e cumprimento da promessa. The best days of this house Os melhores dias desta casa is now é agora and ahead. e o que vai acontecer daqui por diante. You and I create what we see. Você e eu podemos criar aquilo que nós vemos. You and I produce what we see. Você e eu, nós vamos reproduzir aquilo que nós enxergamos. And you and I become what we see. E você e eu nos tornamos aquilo que What nós do you vemos. see this O morning? que você está enxergando essa manhã? What do you see this O que morning? você consegue ver essa manhã? I'm not a dreamer. Eu não sou só um sonhador. I'm a visionary. Eu sou um visionário. My wife is the dreamer. A minha esposa, ela sonha, I'm the visionary. mas eu tenho a visão. Several months ago when I was praying about Brazil, Alguns meses atrás, quando eu estava orando pelo Brasil, I sat up in the bed. eu me assentei na cama I saw a window e vi uma janela over my head. sobre a minha cabeça. I opened the window. Abri a janela. God said, open the window. Deus disse, abra a janela. Out of the window, E dessa janela there was a flow. começou a fluir. There was an anointing. Começou a vir uma There was unção. oil coming Começou a vir down. azeite. It E saturated começou me a saturar o meu in the corpo. bed. Na cama, ali mesmo. God said, receive E it. Deus disse, receba, Receive it. receba. I put my hands over my Coloquei a heart. minha mão sobre o meu coração. He said, believe it. E ele começou a dizer, Believe acredite, it. acredite. I cupped my hands. Eu fiz a minha mão He said, assim. receive E it. eu disse, A receba fresh anointing. uma unção fresca. A yoke destroying anointing. Onde o jugo será quebrado A burden removing e o fardo anointing despedaçado is coming into your está life. vindo sobre a sua vida. Multiply. Multiplicado. Multiply. Multiplicado. Multiply. Multiplicado. Here is a question this morning Eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. about the blessings of the Lord. Sobre a bênção do Senhor. God wants to bless you Deus quer te abençoar more than you can ever mais do imagine. que você imagina. Blessings Bênçãos above measure, além da medida. beyond measure. Além da medida. Blessings Bênçãos in the midst of crisis. no meio da crise. That's what God wants to talk to you about É isso que today. Deus quer falar com você hoje. Blessings in the midst of crisis. Abençoado no meio da crise. God is desiring Deus está desejoso believing believers, de crentes que acreditem. believing believers, Crentes que creem. believing believers, Crentes que creem. to believe Him. Que acreditem nele. Because what He said He could Porque o que do, ele disse que ele pode He can fazer, do. ele vai fazer. God is not a man Ele não é homem that He should lie. para que ele minta, Neither the son of a nem man filho do homem that He would change His para que se mind. arrependa ou mude If de He mente. spoke it, Aquilo que ele He falou, will do it. ele vai If fazer. He said it, Se ele disse, He'll bring it to pass. vai He's acontecer. bringing it to pass. Vai acontecer. Your dreams, Os seus sonhos, your desires, seus the desejos, heartbeat of this house. o desejo do seu He's bringing coração it to pass. para essa casa vai acontecer em nome de Jesus. Blessings Bênçãos in the midst of crisis. no meio da crise. I want you to know this morning Eu quero que você saiba de algo nessa manhã. that a faith that can't be tested, Uma fé. a faith that cannot be tested is a faith that cannot be trusted. Uma fé que não pode ser testada não é uma fé que pode ser confiada. Until all we believe is tested, Até que tudo aquilo que nós cremos we seja don't, testado, we don't really understand the a magnitude gente não vai conseguir entender a magnitude of the magnificence da of magnificência what we believe. daquilo que nós acreditamos. Can a person be blessed in the midst of crisis? Será? Is the question. A pergunta é: pode alguém ser abençoado no meio da crise? In the crisis moments of life,
nos momentos onde nós atravessamos crise em we nossa must, vida, we must remember that we understand that we will win if we refuse to quit. nós vamos vencer se nós nos negarmos a desistir. God is using your present Deus circumstances está usando as circunstâncias to presentes position you para te and to posicionar, prepare you para te preparar to accomplish His vision in para your life. cumprir a visão que Ele tem para você na sua vida. We despise crisis. Nós vamos desprezar as We crises. resist crisis. A gente vai resistir à We crise. do our best to avoid it. A gente às vezes faz muito To para ignore evitar, para ignorar, Yet without invitation e às vezes sem a gente convidar ou or esperar, apology, ou até pedir desculpa. crisis comes. A crise vem, When crisis mas comes, quando a crise we vem, need to hear nós a precisamos word ouvir from the uma Lord. palavra que venha do Senhor. Many people live Muitas pessoas vivem from crisis to de crisis. crise em crise. They're always in crisis management mode. Sempre estão passando por uma crise, tentando administrar crises. But God wants to take you out of crisis Mas situation Deus quer te tirar da crise hoje into the fulfillment of His will. e colocar você no lugar para cumprir a vontade dele na sua vida. In 2 Kings Segunda Reis, chapter 7, capítulo 7, verses 1 through 10. versos de 1 a 10. Hear the story this morning. Ouça essa história hoje. God will speak to you from this Deus vai story. falar com você. It's more than a story. É mais do que uma história. It is a reality É uma realidade of where people are living da today. onde o povo está vivendo hoje. But God wants to release Mas Deus quer liberar His prosperity. a sua God prosperidade. wants to release Deus quer His liberar anointing. a sua God unção. wants to release Deus quer His liberar deliverance a sua and libertação scatter your e enemies. vai eliminar seus inimigos. When a lesser power Quando algo com menos poder meets a greater power, encontra com algo que é mais poderoso, the lesser power aquilo que é menos poderoso must give in. tem que desistir, tem que sair, tem que se afastar. Say that again. Yeah. When a lesser power Quando você encontra algo com menos meets a poder, greater encontra com power, algo de mais poder, the lesser power aquilo que tem menos poder must give in. tem que se submeter. In order to discover Para que nós possamos descobrir the strength of an object, the strength a força de algo, of an object, resistance você tem que resistance resistência must be tem applied que ser to colocada the object. em cima daquilo que está sendo resistido para saber a força que tem. All of the resistance that you are experiencing Toda a today resistência que você está experimentando hoje is God é Deus calculating calculando the strength a força that He's going to pour into que your Ele vai life derramar sobre a sua vida to resist para and resistir to stand e against para ficar firme the things that are coming, contra as coisas or the things that are que in vêm contra a sua vida your life right now. agora mesmo. You are stronger than you think. Você é mais forte You're do que more você powerful than imagina. you'll ever know. Você é mais poderoso do que When você the power pensa. of God Quando o poder de Deus Floods your life. vem sobre a sua vida. Read. Aleluia. Amém. Aplauda ao Senhor enquanto nós vamos ler aqui. Water is flowing from everywhere. Segunda Reis 7, 2 Kings 7, right? 1 to 10. Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamo-nos ao arraial Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. Chegando a eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém.
Pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carro e de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a vida. Chegando a estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando ali prata, ouro e vestes, foram-se e esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Pelo que vamos e o anunciemos à casa do rei. Assim vieram e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram: fomos ao arraial dos Círios, e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Os porteiros gritaram a nova e a anunciaram dentro da casa do rei. This is a fascinating story. Essa é uma história fascinante. I love the power of the Eu scriptures gosto do poder da escritura, because they're true. When I look at the word of God porque é verdade. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, and I see the written word of eu God vejo a palavra escrita, and I hear the spoken word of e eu ouço a God, palavra de Deus, I get a rhema word from God. eu recebo uma palavra rema da parte dele, A special word uma palavra especial to a special person para alguém for especial, a special situation. para uma situação especial. God has a special word for you Deus today tem uma palavra especial para você, for your special situation. para essa situação especial. The fascinating part about the E a parte story, fascinante dessa at the beginning história of the é que no story, começo dela there are those who are mocking estavam aqueles que estavam zombando, whether or not it could come to pass. que não ia acontecer. He said for that to take Eles place, disseram: para isso it acontecer, would literally take vai precisar the Lord of heaven para o Senhor dos to céus, open up the floodgates para of abrir heaven as janelas do céu, for it to take to para pass. que isso aconteça. But the prophet said, Mas o profeta disse: you shall see it with your eyes, você vai ver com seus olhos, but you shall not eat of it. mas você não vai comer, não. You shall see it with your Você eyes, vai ver com seus olhos, but you shall not eat of mas it. você não vai comer. There are many observers, Existem muitos que são kingdom of observadores God, no reino de Deus, but not many participators. mas não muitos participantes. And those who will believe the word of God, E aqueles que to step creem out on the na word palavra of de Deus God, e se levantem na palavra and de Deus trust God e confiem em to Deus bring to pass para acontecer what he said. aquilo que ele There are disse. those who are sitting here Aqueles que estão aqui hoje, who can hear the que word, ouvem a palavra, hear the word, ouvem a palavra, hear the word, ouvem a palavra, but don't believe the mas não word. acreditam na But the palavra. Bible Mas a says Bíblia diz faith que fé cometh by vem hearing, pelo ouvir and by e hearing ouvir the word of da God. palavra de Deus. Then putting the Eles word estão pondo na palavra into practice. em prática. This morning, Essa manhã, God is saying, let this word written and prophetically be received into your life. deixe esta palavra profética ser recebida em vossos corações. Here is the problem Aqui vem o problema with crisis. com a crise. Here is 3 principles that governs deliverance out of crisis. Aqui eu vou te dar 3 princípios que vão te tirar da crise. Stop nursing it. Stop nursing it. Nursing, like a baby Pare de amamentar. with milk. Nursing. Milking it, yeah. Stop rehearsing it. Pare de ficar remoendo. Stop cursing it Pare de ficar amaldiçoando, so God can reverse it. para que Deus possa reverter a situação. Stop nursing it. Pare de amamentar, Stop rehearsing it. pare de ficar remoendo Stop cursing ou it relembrando e pare de ficar amaldiçoando, so God can reverse para it. que Deus possa reverter. Here are 9 steps, quick steps Vou te dar 9 passos agora, out of crisis. fora para sair de uma crise. Face your fear.
Encare os seus medos. Here are these 4 lepers Aqui estavam 4 leprosos, who would have to ring a bell que eles teriam que ter o sininho when they came into the quando eles presence chegavam em algum lugar of other people who were de clean. outras pessoas que estavam They would ring a purificadas. bell Eles tocavam o sino and cry out, leper, e eles falavam: leproso, lepers, leproso, lepers. leproso. But they hear a noise. Mas eles ouviram um barulho. And they said, if we sit here, why sit we here Por lest we que die? nós nos assentamos aqui para morrer? If we go down into the Se a city, gente for até a cidade, they may kill us. talvez não vão nos matar. But who knows? Mas quem sabe? If we go down to the city, Talvez a gente vá à we cidade may e live. a gente viva. Face your fear. Encare os seus medos. The second thing that they did, A segunda coisa que eles fizeram, they took responsibility for themselves. eles assumiram a responsabilidade por si mesmos. Responsibility Responsabilidade is the ability é a habilidade to choose de responder, de to escolher choose your response. a sua resposta. How will you respond? Como você vai In the midst responder of crisis. no meio da crise? Number 3, 3. they accepted the challenge. Eles aceitaram o desafio. Challenges are opportunities in disguise. Os desafios são oportunidades que estão disfarçadas. Opportunities of a lifetime Oportunidades da vida must be seized deve ser tomado in the lifetime na vida of the opportunity. da oportunidade. One more time. Yeah, yeah. Opportunities, opportunities of a lifetime As oportunidades da vida. must be seized Você tem que agir in the lifetime of the opportunity. na hora em que a oportunidade aparece. É quando você deve agir. You only have this lifetime Você só vai ter nessa to vida seize para tomar, para the agir appointed time no tempo determinado of the opportunity. que a oportunidade se apresenta. Now, Agora, faith is fé é substance of things hoped for, aquilo que nós Evidence esperamos, of things a not evidência daquilo que não se vê. and faith is released into this E room. fé está sendo liberada sobre aqui hoje, sobre essa igreja. Increase, increase, Crescimento, increase, crescimento, increase, crescimento, increase, crescimento, increase, crescimento, increase. crescimento. The fourth thing that they did, 4. they overcame the inevitable. Eles superaram o inevitável. Could it be that your crisis Será que é possível que a sua crise, is the thing that you thought would take you out, você pensou que seria aquilo que te tiraria para fora, but it's the crisis that will bring you into God's promises? mas é a crise que vai te levar até a promessa de Deus. Number five, they Número dreamed the impossible dream. Eles começaram a sonhar os sonhos impossíveis. Crisis will push you towards your promotion. As crises, elas vão te apertar até o lugar da sua promoção. It will push you towards your promotion, Vai and te- it will give you blessings without measure. Vai te levar até o lugar onde as bênçãos vão aparecer além da medida. Number six, they were in a position to move. 6, eles estavam numa posição And crisis demands action. para se mover. Action. Crisis demands action. A crise requer ação. And the crisis is working in your favor. E acredite, a crise está trabalhando em seu favor. For the life of me, I don't understand how crisis works in your favor. Às vezes eu não entendo como que a crise pode nos favorecer. But God has an awesome way of working everything out to your favor. Mas Deus tem um jeito de trabalhar através da crise ao seu favor. From a prophetic word that I believed, Numa palavra profética que eu acredito, and I was in a crisis situation. eu estava numa situação de crise. And I said, Lord God, I need a building. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu preciso de um prédio. And a woman prophet, E uma profetisa came to me veio até mim. and said, the Lord is going to give you E ele buildings falou assim, Deus vai te dar prédios that you have not built, que você não construiu. and you will eat from vines that you have E not você vai planted. comer das vinhas que você nem plantou. And in America, you've been there. E lá na América, eu já tive lá.
I received the building valued at $4 million. Eu ganhei um prédio que vale 4 milhões de dólares For free. de graça. Another building valued at $2 million Há um outro prédio também que foi avaliado em 2 milhões for free. de graça também. And then the government gave me money to rehabilitate, to restore the buildings over $650,000. E o governo também liberou uma verba de 650 mil dólares para renovar o prédio que eu já tinha ganhado de graça. No strings attached. E sem nenhuma amarra, sem nada assim But I ligado. was in a crisis Mas eu situation. estava no meio de uma crise. I needed the Eu building precisava do prédio. because drug addicts and alcoholics Porque drogados e alcoólatras, now fill those buildings. eles enchem todos esses prédios que nós temos Souls ali. came into the kingdom Almas vieram para o reino because of a prophetic por word. causa de uma palavra Will you believe profética. a prophetic word this Quando morning você acredita numa palavra that can profética transform your que life vai transformar a sua and vida take you out of e vai te crisis tirar da crise into God's favor? para o favor do Senhor. I'm not telling you something that I read in a book. Eu não estou te falando algo que eu li no livro. I'm telling you about things that I've experienced. Eu estou te falando de coisas que eu experimento. Because God always comes through. Porque Deus sempre vai se manifestar. Get in position to move. Posicione-se para agir. The seventh thing is that they moved into agreement. Sétimo lugar, eles se moveram, eles agiram em concordância. You think that crisis is going to kill you. Muitas vezes você pensa que a crise vai te matar. You say, I can't take anymore. Ah, não aguento mais. The problem with Christians today Muitas vezes o problema com os crentes is that they give up too easy. é que eles desistem fácil demais. The crisis is pushing you A crise está te empurrando into your miracle moment. ao lugar do seu milagre. When you move into agreement, Quando você entra em concordância, you come to understand você começa a entender that the place of agreement, que o lugar de concordância is a place of power. é o lugar de poder. The place of O agreement lugar de is concordância a place of é o power. lugar de poder. The place of O agreement lugar de concordância is a place of power. é o lugar de poder. The place of O agreement lugar de is a place concordância of power. é o lugar de poder. Where there is no agreement, Quando não há concordância, there is no power. não há poder. When this house Quando essa casa come into agreement, vem em concordância, the impossible o impossível will be performed. vai acontecer. More than you can imagine. Mais do que você More than imagina, you can think. mais do que você Not possa just for pensar. not just for this house, Não somente para essa but casa, at your house. mas a sua casa. But at your house. Na sua casa. But at your house. Na sua casa. You preach pretty good. To understand the lepers Para entender os leprosos, is that we were once lepers, nós temos que ver que nós já fomos leprosos também. a type of sin. Um tipo de pecado, But the righteousness of God mas a justiça de Deus, came flooding into our lives. ela fluiu sobre as nossas vidas. And we got into agreement with E nós God. entramos em concordância com Deus. Here is the situation with the lepers. Aqui é uma situação com os They leprosos. realized they did not want to die. Eles perceberam que eles não queriam morrer. Crisis will provide opportunity to take dominion. As crises vão suprir uma oportunidade de você tomar conta, você dominar. Instead of death comes life. Em vez de morte, vida. The ninth thing. Esse era o oitavo ponto. O nono, They did something to change their destiny. eles fizeram alguma coisa que mudou o seu destino. Crisis can get you to your destiny. As crises can get You to your destiny. Can. You can arrive at your destiny As crises vão te fazer Through the seguir, crisis. chegar até o seu destino através da crise.